põe ela debaixo do ritmo certo, eu já vou entrar, tá? Muito bom dia mais uma vez, meu amigo ouvinte. Olha, hoje nós teremos excepcionalmente hoje a transmissão do nosso quadro Conteúdo da Manhã. Eu quero aqui convidar o pessoal também a nos assistir. Você que está aí ligado na Rádio Mix, você também pode nos assistir pelo nosso canal, pelo nosso perfil no Instagram. Já mandar um bom dia aqui para a dona Carmen, já está aqui com a gente. Tá? Você pode entrar aí no nosso perfil no Instagram, Wellington Pires BM, e você vai acompanhar toda a nossa programação. Inclusive, hoje, o quadro Conteúdo da Manhã, onde nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Mix, com muita satisfação, a ilustre presença do Mauro Campos. Mauro Campos disponibilizou o nome dele como pré-candidato ao Senado da República pelo Partido Novo daqui do nosso estado. E eu estava falando mais cedo que o Mauro Campos, pelo que eu me lembro, eu acho que é o primeiro nome aqui da nossa região a disputar esse cargo tão importante, né? Lembrando que essa eleição, ela será a eleição em que nós vamos eleger 2 nomes ao Senado, 2 cadeiras, e o Mauro Campos coloca o seu nome como pré-candidato. Quero mandar aqui um abraço para a Carmen, está desejando ali bom dia, doutor Wellington, Deus te abençoe, amém, Carmen, bom dia para você também. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado para trazer o seu bom dia, já está aqui conosco. Agradeço desde já a presença, viu, Mauro? Muito bom dia para você, Mauro Campos. Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes aqui do Show da Manhã e da Rádio Mix. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece. Pelo convite. Quero também cumprimentar o Arthur que está chegando aí. Valeu, Arthurzinho. Mauro, e aí? Que você já é uma pessoa que tem, né, uma trajetória que as pessoas conhecem, né? Empresário, já tem também uma atuação muito marcante nas discussões da vida pública, né? Da cidade de Volta Redonda e também da nossa região. Uma pessoa que tem uma ampla visão, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, o que te motivou a deixar o seu nome à disposição do seu partido para essa disputa? Realmente é curioso e até chega a ser engraçado chegar a esse ponto que nós chegamos. Eu, como muitos me conhecem, eu sou do grupo Aceplan, da consultora Aceplan, do Portal da Saudade. Nós temos vários negócios, tanto da família quanto do nosso particular em Volta Redonda, Avança, Mineral, pelo Brasil todo, Bahia, vários organismos. Então nós tivemos essa trajetória de mais de 40 anos de trabalho e agora, em março, completamos 40 anos do grupo Aceplan. Bacana. E eu pensei bem e falei, gente, eu vou tirar um ano sabático. Eu sempre tive essa vontade de sair pelo mundo e agora tenho condições, graças a Deus, depois de 40 anos trabalhando muito, construindo um grupo que começou construindo 2 casinhas e hoje nós criamos um grande grupo empresarial. Vocês terem uma ideia, e aí não estou sendo snob, é só fato. Só nos últimos 12, 13 anos, nós construímos mais de 3.000 apartamentos em Volta Redonda, loteamento em Mineral e várias outras atividades que nós começamos iniciando. E isso me enche de orgulho e de realização. E eu falei, não, eu vou tirar um ano sabático. De 6 meses a um ano eu vou viajar sozinho. E fui para a Europa, ficamos uns dias, depois fui para a Ásia. E assim estava viajando. Eu não tinha, tirando... Eu fiquei há uns 4 semanas numa escola, foi engraçado, que eu falei assim, eu falo inglês, eu viajei o mundo inteiro, assim, muitos países. Contei esses tempos, tem mais de 35 países que eu conheço. Que bacana. E eu depois eu volto na história das viagens para o exterior. E eu resolvi, assim, não, eu vou entrar numa escola de estrangeiros de inglês para ganhar fluência. Sim. Não quero viajar um ano, 6 meses, um ano, falando... Nós vai, nós foi. Então, eu vou ganhar fluência para ter mais conforto de diálogo simples, constante e tal. E assim fiz. E foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei na própria escola, porque tem um alojamento confortável, suíte e tudo, mas na escola com a garotada tinha gente do mundo inteiro. Foi uma experiência assim, única.
E durante esse período aí, desses 2 meses que eu estive fora, eu já tinha de antemão dito ao pessoal do Partido Novo, após eu ter disputado a eleição para prefeito em Volta Redonda, e graças a Deus fiquei em segundo lugar com 20.000 votos. Bastante. Disputando contra o candidato do PT, do PSD, o prefeito com 6º mandato, o candidato a governador, que era o prefeito, que jogou aqui 400 milhões em obra, viadutos, calçadas, asfaltando ruas, que já estava boa, quer dizer, enfim. Eu consegui ter praticamente um em cada 5 votos dele, então foi uma participação façanha. E eles queriam de todo jeito que eu fosse candidato a deputado estadual ou federal. Estadual logo que eu descartei de cara, porque eu acho que hoje, na situação da atual alerge nossa, eu não aceitaria, porque é ir para lá para ficar mendigando um dinheirinho, uma verbinha do governo estadual para fazer uma bobaginha, fazer uma obrinha que já deveria ter sido feito pelo secretário de obra, ou dando uma esmolinha ou um dinheiro para a instituição. Eu acho que não é papel que eu iria me emprestar de ficar 4 anos de pires na mão do governador. E fora os desmandos que a gente sabe que a atual alerge todo mundo é testemunha pela empresa. Então, federal poderia, mas também eu pensei, cara, ficar lá entre 500 e tantos deputados, 81 senadores, votando, trabalhando, para depois vir um ministro do Supremo Tribunal Federal dar uma canetada e fazer o que querem. É verdade. E depois o ministro tem mulher que tem contrato de 129 milhões, pois é. O Alexandre de Moraes, o outro que tem resort, o outro que dizem que vem de sentença porque todos os bandidos traficantes de alta criminalidade sempre tem uma liminar para... Sempre consegue um habeas corpus, né? Habeas corpus para poder sair, foge daqui. Então, quer dizer, eu vendo essa coisa, velho, eu não vou, não quero. Bom, e falei que não queria, eles insistiram, eu falei, não vou. E, portanto, eu falei, gente, eu tenho tanta certeza de que eu não vou ser candidato a deputado federal, ou estadual, que eu resolvi fazer a minha viagem sabática. Eu juntei o sonho, a vontade de não participar do pleito, porque na verdade eu entrei na política, não porque eu quero ser político, até porque com 66 anos eu não preciso de mais nada em termos de materiais. E aí eles começaram a insistir, e eu peguei e falava não. Aí eu acho que eles se convenceram que eu não ia de jeito nenhum. Sim. E analisando posteriormente, depois de um tempo, me ligaram e falaram, Mauro, nós precisamos de uma pessoa que tenha as mãos limpas, não tenha rabo preso, porque nós precisamos impeachment, desengavetar aquele mundo de pedido de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu falei, opa, agora mudou o assunto. Mudou o assunto, é verdade. E agora eu tenho um propósito fixo, não só de cuidar do Brasil, que eu sempre tive, do Estado, da nossa cidade, da nossa região, mas era maior, porque é uma urgência nós tirarmos, nem que seja como exemplo, primeiro 3 ministros e depois os seus cúmplices. É verdade. Que na verdade falam do Alexandre de Moraes, do Toffoli e do Gilmar Mendes, mas os outros são cúmplices. Tem os com certeza. Que apoiam por não sei qual motivo. E eles disseram para mim uma coisa que foi uma das decisivas. Mauro, o candidato a senador precisa ter as mãos limpas e não ter rabo preso. E é você. Porque todos sabem da retidão da nossa vida, não só minha, herdei do papai isso, graças a Deus. E nós sempre tivemos a conduta de pagar todos os impostos, não dar propina. Então isso é um lema da nossa empresa, do nosso grupo. E eu e suas pessoas são caras. E a ponto de provar, porque a gente diz muito lá no Partido Novo, que é o único partido essencialmente de direita, porque o outro que se diz de direita tem uma facção, que é quase uma facção, que não tem nada de direita, envolvido em vários escândalos. Mas, infelizmente, o Bolsonaro foi para esse partido de pessoas que realmente não têm o menor valor, a meu juízo. E aí não é mais problema meu que eu fui para o Novo, que é um partido realmente de direita. E a gente sempre diz, não basta ser de direita, tem que ser direito.
É verdade, com certeza. Basta sempre direito. Prestem atenção no que eu estou falando, você que está nos ouvindo. Não basta sempre direito. Tem que ser direito. E para tanto, coincidentemente, eu até nem conhecia esse lema, fui conhecer agora nessa nossa campanha atual. Eu, quando fui candidato a prefeito, eu não comprei nenhuma bala com a criancinha na campanha e não fiz boca de urna, porque é proibido. Uhum. E eu dizia, para a minha turma, para a nossa equipe, eu não quero ver um santinho meu em nenhuma boca de urna, porque ele é legal. Tá certo. E isso motivou a esse pessoal, inclusive até o próprio presidente nacional do Novo me ligou umas 3 vezes, porque eu fiquei 15 dias negando que eu não via nem para senador, para nada. E ainda brincava com eles, eu não estou fazendo doce, é porque eu mudei a minha vida. E eu preparei para fazer esse retiro. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de uma cervejinha, agora, socialmente, parei de beber, hoje só bebo cerveja. Sei que para a maioria dos evangélicos isso não é vantagem, mas para quem não tinha esse costume de anos, de 40 anos aí, tomando uma cervejinha... É muita diferença, né? É, com certeza. Eu gosto, não nego, tanto é que hoje eu tomo uma cervejinha assim. Então, e fiz outras, por exemplo, como sou da construção civil, engenheiro civil, acaba que a gente fala muito palavrão. E a garotada de hoje, pior ainda, os filhos e tal, também fiz tive um propósito de também reduzir muitos palavrões, também consegui. Bacana. No caso de não beber era 3 meses, já fomos 6 meses, já estão indo para 7, 8 meses. Então, olha só. Eu sempre gosto de quando eu faço uma intenção ou um propósito, eu gosto de medir com parâmetros físicos, materiais, porque aí você vai ganhando força, vai se sentindo forte na mudança e você se transforma. E assim eu fiz, eu tenho algo que é muito curioso, assim, mas que é muito maneiro. Essas primeiras semanas que eu fiquei na Europa, em Portugal e Espanha, que eu já fui várias vezes, mas foi uma viagem sozinho, no meu carro, fui para lugares que eu não tinha ido e tal, que eu já tinha ouvido falar, fui a Compostela, onde que bacana. Um santuário muito bacana, católico, mas que antes de ser católico é de Jesus, ser de Jesus e de todos nós. Com certeza. E aí eu descobri lá pelas tantas na Espanha uma pousada, um retiro budista. Eu não tinha experiência de budismo, não tinha muito conhecimento. Me hospedei lá e fiquei uns 3 dias lá, foi fantástico, conversava experiência com a bacana. monja, e foi assim um troço bacana. Entrei realmente no convívio, nas palestras, em todos os eventos, nos estudos, nas meditações, que foi um momento assim, muito rico da minha viagem. E lá, voltando lá a trajetória já, e depois eu fui para a Ásia, para essa escola nas Filipinas, e depois voltei para a Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia. Acabei encerrando esse meu planejamento em Bali, na Indonésia. E foi muito rico. E aí eles me convenceram quando eles argumentaram que era fundamental ter alguém com meu perfil. Sim. Eu ainda disse, tem tanta gente no Rio de Janeiro que deve ter esse mesmo perfil, que tem esse perfil com as empresas e tal. Aí um deles falou comigo, mostra, indica um. Eu honesto, temos vários. Mas radical, eu não estou me lembrando assim de pronto, né? Você. aí não teve jeito, te amarraram. Em Bali, na Indonésia, na segunda-feira, 5 horas da manhã. Cheguei em São Paulo na sexta-feira, 5 horas da manhã, trocando de avião e de aeroporto para conseguir chegar. Nossa, teve que baldear. Porque eu tinha planejado, eu tinha uma passagem de Rio Madrid, Filipinas. Só que eu estava em outro país. Então, fui lá para a Filipinas, da Filipinas eu fui para 2 lugares na região do Golfo, na Arábia Saudita. Depois voltei para Madrid, depois vim para cá.
noite no aeroporto, mas graças a Deus foi uma missão, mas foi uma missão bem curtida e eu acho que foi bem necessária. E aí estamos aqui, chegamos, estamos enfrentando essa missão, esse projeto, assim, com muita garra, muita animação. Por quê? Porque, como você disse aqui, é a primeira vez que nós temos um candidato a senador no sul fluminense. É verdade. No centro fluminense, na região de Angra. Olha só. E eu acho que na região serrana e noroeste. Olha Ou só. seja, praticamente 90% de todo o interior do Rio de Janeiro. Só tivemos uma vez a filha do Garotinho, se eu não me engano, em Campos, que foi pré-candidata ao Senado. Ou seja, é motivo de muito orgulho. Com certeza. Para o interior do Rio de Janeiro, sim, nós termos, independente de ser eu ou não, mas de ter um candidato a senador aqui na nossa região. Acho que isso aí... E principalmente, desculpa te interromper, não. E principalmente saber que claramente fica detectado que o pessoal do Rio só pensa no Rio e na Baixada. É verdade, é verdade. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a Nilza, para a Graziela, mandar um abraço para a Fernanda, para a Cássia e para o Riga, que também estão nos acompanhando. Ô Mauro, eu quero comentar aqui o seguinte, algumas coisas que eu ouvindo você contar toda essa história, contar como que foi chegar nessa decisão, e aí traz algumas reflexões aqui que eu acho que é importante, reflexões que eu tive que é importante eu compartilhar. Primeiro, muito importante um ponto que você mencionou e que eu resumo da seguinte maneira. A gente vê na sua fala que você se dispõe a essa disputa, que a gente obviamente tem ainda que seguir os passos aí, conforme a previsão da legislação, tem que ter o nome aprovado pela convenção partidária, para depois, de fato, seguir com o registro, e aí, na convenção partidária, o nome aprovado, aí sim o Mauro será oficialmente o candidato. Por enquanto, está com o nome lá disponível como pré-candidato. E o que eu acho muito importante disso tudo é que nós vemos que você se dispõe a isso em função de um propósito. Porque, de fato, como você mesmo mencionou, do campo material você não tem essa necessidade, não tem essa ambição. Mauro Campos é uma pessoa que nós aqui da região que o conhecemos, né, a gente sabe que do ponto de vista de objetivo de vida, ele já alcançou os propósitos dele, com o trabalho dele, com o fruto do trabalho dele, tem, né, como você mencionou aí, o que veio de negócio da família, o que você construiu também a partir da sua própria história. Então, o Mauro se dispõe a isso, imbuído de um propósito. E eu acho que isso que é o que tem faltado muito na política atualmente. E aí eu faço minha culpa, né, porque é o eleitor que tem que fazer esse raio-x do candidato. A gente tem que ver o que de fato é o propósito do candidato. O candidato, ele está indo para lá porque ele tem um propósito, ou ele está caindo para essa disputa porque ele tem um propósito, porém pessoal. É um objetivo pessoal ou é um objetivo de trabalhar pelo comum, né? E a gente vê aqui, já nas primeiras falas do Mauro Campos, ele já demonstra para nós esse objetivo comum, ou seja, ter uma pauta que é nacional, uma pauta que é partidária, porque nessa primeira questão que envolve essa questão do Supremo, é uma pauta hoje essencialmente importante para o Brasil. E o Mauro falou algo, gente, que é muito importante. Olha, a legitimidade popular, se nós formos levarmos em conta que tem um livrinho aí, né? Às vezes eu brinco aqui, Mauro, tem um livrinho aí que diz que o poder emana do povo. Segundo esse livrinho, deveria ser assim. E aí, se o poder emana do povo, e a gente exerce esse poder também através dos nossos representantes, os nossos representantes, né, do ponto de vista nacional, eles estão no Congresso. E aí, gente, para votar uma lei,
para uma lei chegar ao ponto dela ir para a sanção do presidente, a gente não tem ideia do quanto de recurso público já foi gasto, porque não é só o salário dos deputados, dos senadores, é a equipe toda que mobiliza, são as comissões que são mobilizadas, são os servidores do Congresso Nacional que são mobilizados, é recurso público destinado para que cada reunião de comissão aconteça, é recurso público destinado para que as reuniões do plenário, as sessões do plenário aconteçam. Então é muito dinheiro público, não é pouco não, a gente está falando de bilhões de reais, bilhões, que é movimentado para conseguir ter, no mínimo, uma maioria entre os 513 deputados federais. E agora vão aumentar. Pois é, entre os 81 senadores, para depois chegar na mão do presidente da República, para ele ainda fazer uma análise ali de sanção ao veto, e aí depois vem um ministro do Supremo, que do ponto de vista de legitimidade popular ele não tem nenhuma, porque ele não foi eleito com voto popular. Muitas vezes nem legitimidade profissional, capacidade intelectual. É verdade. E devia estar lá. Pois é. Porque não preenche os requisitos. Os requisitos. E aí, Morais. E aí você falou um ponto também que é muito importante, que aí a gente tem que lembrar a história do ministro Dias Toffoli. Ele é um ministro que hoje ele está lá, ele revisa decisões de um poder que ele tentou entrar via concurso público, tentou 2 vezes, foi reprovado, né? Nunca escreveu um livro jurídico, nunca escreveu um artigo jurídico, então não sei de onde que veio, porque um dos requisitos é o saber jurídico, né? É você ter um notório saber jurídico. Ou seja, ele não demonstrou notório saber jurídico em nada, não escreveu uma página. Então, ele não está sozinho. E não está sozinho, né? E aí acabou se tornando ministro do Supremo. E agora a gente vê que ele também não tem nem o requisito da moral ilibada, né? Porque essa história do resort aí, eu acho que tira esse outro requisito do ministro. Acho que nesse quesito, moral ilibada, passam poucos. Passam poucos, com toda certeza, né? E aí, dentro dessa questão toda, nós vemos, né, nesse ponto que eu estava abordando, justamente é a questão do propósito. Mauro Campos tem um propósito claro. Claro que não é o único, certamente ele, né, tendo essa oportunidade de ser eleito senador, o senador também tem recursos lá e que com certeza ele também vai destinar para projetos, para uma série de coisas. Mas, e outra coisa, Mauro, que eu queria também destacar é o seguinte, né, que você fez esse seu, teve esse propósito pessoal desse descanso, que é merecido, uma pessoa com a sua trajetória precisa também, obviamente, descansar, porque ninguém é de ferro. E aí, nesse momento que era para você estar lá curtindo aí esse seu período sabático, você resolve, então, suspender tudo isso, pelo menos adiar tudo isso, ou talvez nem conseguir realizar por agora, porque se for eleito senador, você vai ter 8 anos de muito trabalho, né? E o que você está dizendo aí é muito importante, que é muito mais do que simplesmente umas férias, como vocês vão, tirei umas férias longas. Foi uma mudança de estilo de vida, de tudo, não foi Verdade. Espiritual, então foi uma coisa que eu planejei de alguma forma com muita rapidez, tudo aconteceu muito rápido, mas que realmente foi uma mudança. Mas eu estou muito feliz com esse desafio. E outra coisa que é muito importante, porque às vezes a gente fala, mas o Mauro é um grande gestor, o Mauro começou, é correto, é honesto. Não que a honestidade seja uma coisa extraordinária, a honestidade é obrigação. De todos, e aí fica lição para o jovem, não tem mérito e tal, eu bato no peito, falo isso, mas é obrigação, não tem mérito. Mas o mais importante que eu acho, além desse propósito número 1 que você colocou, é que eu me sinto hoje muito preparado para ser um grande senador. Hoje um pré-candidato, mas um grande. Por quê? Porque eu, com 66 anos, eu já fui 3 mandatos na Associação Comercial de Volta Redonda, são 6 anos. Já tive mais de 20 anos, com 7 mandatos, presidente do Sindicato Patronal da Construção Civil aqui. E um dos maiores coordenadores de toda a produtividade da construção civil no Estado, porque eu fui primeiro diretor tesoureiro da Federação da Indústria, da Firjan, SESI, Senai,
e participei de conselho lá durante vários anos, talvez 20 anos ou mais, e sempre representando muito bem o setor produtivo e, Sim. no caso, a construção civil, diretamente coordenando o grupo. Uhum. Já fiz, por exemplo, eu falei que já viajei muito, mais de 20 missões internacionais. O que são missões? Onde é um grupo governamental de governador, de presidente, ou de federações, Sim. do exterior. Isso é muito relevante. Eu já fui 2 vezes à China, 2 ou 3 vezes a Dubai, a Europa mais de 10 vezes, Estados Unidos. E eu brinco muito que, apesar de sempre ter sido de direita, respeito as outras tendências, mas eu sou de direita, porque eu não acredito no nivelar por baixo. E eu já almocei com o Fidel Castro em Cuba. Olha só. Eu fui lá ver. Eu fui numa missão. Que experiência interessante também. Fui na parte milionária de Cuba, que é verdadeiro, mas também fui nos cortiços da velha Havana. Certo. Então, quando eu falo, é porque eu fui ver. A China eu já fui 2 vezes. Fiquei encantado. É comunista, eu não concordo com o regime, mas concordo com o que eles fizeram. A China, muito pouco tempo atrás, era muito pior que o Brasil. Sim. Muito, mas muito pior que o Brasil, com 1 bilhão de pessoas. Hoje tem quase 1,5 bilhão de pessoas. Bilhão, nós temos 200 milhões. Quer dizer, são é a segunda maior população do mundo, né? 7 Brasis dentro de um país só. Então, o que acontece? Eu me sinto hoje preparado para essa missão. Conheço o lado do trabalhador, porque já defendi, já tivemos até relacionamento com o nosso sindicato dos trabalhadores da Construção Civil aqui do Sul Fluminense, que quando eu entrei ainda era um sindicato totalmente radical. Sim. E hoje é um outro sindicato. Por quê? Porque eu plantei uma visão entre os 2 sindicatos, por exemplo, que durante o ano nós somos 11 meses defensores da construção civil do setor. E um mês a gente quebra o pau, porque cada um vai defender o seu salário ou a sua posição. É justo. Mas durante o ano inteiro nós não temos que ser inimigos. Nós temos que estar unidos em prol do trabalhador. Óbvio que sem o trabalhador, nós, empreendedores, não vamos a lugar nenhum. E eles sem nós, para gerar os empregos, também não vão a lugar nenhum. É verdade. Então, essa experiência não é um fato passageiro, não é um fato que aconteceu, tivemos 2, 3 reuniões do sindicato, 1 ano. Não. Foram anos de negociações, onde o pau quebrava. Mas eu te garanto que você ligar para quem foi da diretoria, ou é da diretoria, presidente do sindicato, e perguntar quem foi Mauro Campos para o Sindicato dos Trabalhadores. Eu até brinco, eu sei que eles são todos petistas e eu respeito, são meus amigos, muitos são meus amigos. Eles vão, de vez em quando, escondidinhos, vão votar em qualquer eleição que eu participe no Mauro Campos. Eu brinco com eles, vocês, quando eu estiver disputando uma eleição, como foi do prefeito, vocês vão ficar com o dedo tremendo, aperta 30 ou 13. Eles morrem de rir, porque a gente ri muito e brinca muito. Porque essa é a função da boa relação. É verdade. Essa é a função de um deputado e de um legislador. Sim. Ir para o embate quando precisa ir para o embate. E saber conviver quando precisa da convivência e da boa relação. Falou tudo. Porque o objetivo prioritário de um senador, de um deputado, eu vou falar do Senado, é cuidar do Estado do Rio de Janeiro, o qual ele representa, mas ter uma visão geral de todo o país. Porque se o país não estiver bem, nada está bem. Se você não tiver segurança no país, você não vai ter no Estado, na cidade e na sua rua. É verdade. Então, quer dizer, é fundamental que principalmente o senador, e aí eu digo sem medo de errar e sem ser de novo arrogante, ou petulante, ou metido, como diz no popular. Não. Sim. Eu estou preparado por fatos e dados. É verdade. E isso que me fez retornar ao Brasil para ser pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. E eu tenho certeza que com a filosofia que nós temos no nosso partido, com a vontade de mudar o país, nós vamos conseguir
eleger muitos senadores, se Deus quiser, no Brasil, muitos deputados federal, para que a gente possa, sim, o que eu falo, é retomar o Brasil. Sim, é verdade. Hoje nós temos o Brasil na mão do crime organizado, sequestrado pelo crime organizado. Uhum. Que o atual presidente, seus deputados e senadores, defendem o crime organizado. Defendem os seus criminosos prediletos. Pois é. E você tem candidatos, por exemplo, eu vou citar uma, porque é emblemática, e não só porque está na frente das pesquisas, uma pesquisa que saiu para senador, a Benedita da Silva. Sim. Show. A Benedita vive de uma glória de ter sido um dia favelada, de ser mulher, que é natural, porque não tem diferença. Eu, para mim, uma mulher, um homem tem a mesma capacidade intelectual de trabalho de defesa do povo. Então, não é como ser honesto, no meu caso. É verdade. Tá certo? De ser negra, que para mim também não muda nada ser negro ou ser branco. Somos todos humanos, né? E ser pobre, que hoje ela não é pobre, porque ninguém do PT tem esse mandato todo. Tá, há 40 anos na vida pública e ninguém lembra nada que ela fez. Não tem, com certeza. Ela já foi senadora, já foi deputada, já foi governadora, já foi secretária, já foi tudo. É verdade. E nada, ninguém consegue lembrar. Eu vi um post que não fui eu que coloquei, que das 50 ou 60 manifestações que eu tive paciência de ver, só um tentou falar uma coisa que ela tinha feito, que depois eu não conhecia também, todo mundo criticou, dizendo que não era bem aquilo. Então, o que acontece? Ô, Mauro, é um prejuízo, é um prejuízo, porque quando alguém senta numa cadeira que tem um potencial de realização e não faz, não é só o fato dela não fazer, que já é um prejuízo imenso, mas o pior é tomar o lugar de quem alguém que possa fazer. É verdade. Então o pessoal precisa fazer o que eu sempre digo: analise o currículo, a vida e as realizações de quem você vai escolher. É verdade. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Flávio Pimentel, mandar um abraço também para o perfil da Pimenta Rosa Calçados, Francisco, mandar um abraço para o Igor Manuel, para Valéria Borges, também está mandando aqui um bom dia para a gente. Ô Mauro, nós vamos rapidinho para o apoio cultural aqui da Rádio Mix, mas antes eu quero falar uma coisa, Mauro. Eu vou lembrar, você falou sobre ações da Benedita, mas eu quero lembrar de duas coisas que ela fez. Você me permite eu falar? Claro. Eu vou citar duas coisas. Primeiro, quando ela foi, quando ela assumiu interinamente o governo do Estado, ela atrasou o pagamento dos servidores do Estado. A minha mãe, ela é servidora do Estado e nessa época ela teve, Ricardo Rosa está aqui com a gente, ó, também servidor do Estado, e durante o governo da Benedita eles ficaram com o pagamento atrasado. Eu me recordo disso, né? Eu era bem novo, mas eu me recordo da minha mãe falando: nossa, como é que eu vou fazer o pagamento atrasado, não sei o quê, porque a então governadora Benedita atrasou a folha do Estado, que estava regular, e ela conseguiu atrasar o salário dos servidores do Estado. E a outra ação, a segunda ação que eu me recordo da Benedita, foi o período que eu fui vereador em Barra Mansa, e eu estive no ano de 2019, eu fui na reunião da bancada dos deputados federais do nosso estado, e uma das pautas que haviam lá era a destinação de recursos da bancada federal. Eles estavam discutindo ali um destino de 120 milhões de reais, que era uma emenda parlamentar da bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro. E aí, durante essa discussão, tinha uma pauta muito importante para Barra Mansa, que são as obras de readequação ferroviária que o DENIT está tocando. E nós estávamos fazendo a defesa lá de um montante de 20 milhões para ser aplicado a essas verbas. E na época eu tinha pedido o apoio de um deputado que estava me auxiliando lá a articular esse recurso. E esse deputado me levou para conversar com a Benedita. E nós lá falamos, eu inclusive até me referi a ela como governadora, né, relembrando o tempo dela aí: ô governadora, Barra Mansa tá precisando desse dinheiro. Explicamos para ela a situação, e ela conhece Barra Mansa e tal.
e ela simplesmente falou que não ia votar favorável à cidade, e não votou. Votou contra o recurso. Então, eu lembro, é bom Barra Mansa lembrar, toda a região, porque eu estava presente, né, nessa reunião. Está na hora da gente pôr o nosso apoio cultural, o Freitas já até chegou ali. Então, eu estava presente nessa reunião e eu pude presenciar esse voto contra que ela deu para Barra Mansa. A gente vai rapidinho para o apoio cultural na Rádio Mix, peço que você fique ligado aí. Cuide do seu sorriso, cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Chegando lá, você não procura. É o que eu tenho falado, gente. A região se perdeu, e aí eu não estou desmerecendo ninguém, mas se a região pensar um pouquinho, gente, nós nunca descobrimos nada. Aqui fica o pessoal fala, mas não posso ler, eu tenho conhecido lá. Veio aqui, vou botar nele. Porra, o que eles fizeram pra gente? Então, lá pronto, obra, torre, são e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu faço barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. Bom, a gente vai retornando aqui com a nossa programação. Quero mandar um abraço aqui para minha mãe, Maria Helena, também chegou aqui na nossa live. Mandar um abraço para o doutor Ulisses Saúde, também está aqui conosco. O Ulisses está dizendo ali, bom dia, doutor Wellington, bom dia, Mauro Campos e ouvintes. Muito obrigado, Ulisses. A Carmen, pode falar, Mauro. Bom dia, Ulisses. Bom dia a todos os ouvintes que estão se manifestando aí. Mandar um abraço também aqui para a Carmen. A Carmen está dizendo, fala de novo sobre o encontro com a Benedita. Ô Carmen, eu estava dizendo que eu era vereador, foi no período que eu fui vereador de Barra Mansa, e eu participei da reunião da bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, e nessa reunião nós estávamos discutindo a destinação, nós não, os deputados, né? Eles estavam discutindo a destinação de 120 milhões de reais de emenda da bancada para serem investidos no estado do Rio de Janeiro, em projetos, em entidades, enfim, era qualquer destinação ali. E um dos itens que estava na pauta dessa discussão era a retomada das obras de readequação ferroviária em Barra Mansa. E a Carmen, a barramansense, sabe lá, ela sabe a importância, né, dessa obra. E só que o que acontece? Tinham vários projetos, e nem todos os projetos poderiam receber investimento, porque era muito projeto, e embora 120 milhões seja muito dinheiro, não dava para atender todos, porque, por exemplo, só a Barra Mansa precisava de 20 milhões. E a Benedita não foi a única não, mas foi uma das deputadas que votaram contra Barra Mansa, que votaram para que Barra Mansa não recebesse esses 20 milhões.
E eu estava presente, então eu vi, isso não foi ninguém que me contou, não. Eu falei pessoalmente com ela, pedi a ajuda dela para isso, e ela declaradamente se negou, como também votou contra. A minha mãe também está aqui participando. Ela falou que o meu sobrinho Miguelzinho também está ouvindo. Alô, Miguel! Beijão para você. O Miguel também está nos acompanhando, é meu sobrinho. Mas, ô Mauro, sabe uma outra coisa que eu acho também importante destacar? Deixa eu só fazer um comentário. Ah, sim, claro, fica à vontade. Sobre ainda o que você está falando, assim, mais importante do que tudo isso de falar não para Barra Mansa, da Benedita, é saber quantas pessoas já faleceram, foram atropeladas e sofreram acidente no cruzamento das linhas do trem. Pois é. Então, Ótima lembrança. Lá é uma questão de humanidade. É verdade. Mas essa sensibilidade dessa turma do PT realmente é só para o mensalão, para o petrolão, para votar contra, a favor, para terminar a CPI do INSS, para proteger o pessoal do Banco Master. Agora está aí o principal líder do governo. Se o líder está envolvido no Banco Master, para baixo todo mundo. Todo mundo. Então, quer dizer, o que eu tenho dito, esse pessoal, você falou da Benedita, que o nosso amigo aqui e a sua mãe não receberam salário, imagina como ela deixou o governo. É verdade. Outra coisa, o outro concorrente nosso, o Crivella, é o demolidor da cidade do Rio. Pois é. Você nunca ouviu falar nada que ele fez a não ser para os seus, os próprios, talvez para as suas organizações religiosas, que também eu acho uma coisa que eu tenho minha fé, mas eu nem posto nos grupos onde eu tenho a minha fé, nada meu político. Quanto mais usar as igrejas e o povo como massa de manobra para votar. E outra coisa, a única coisa que se lembra do Crivella foi que ele acabou com o Rio de Janeiro, com a cidade do Rio, quando foi prefeito. Quando foi prefeito. O que ele está querendo? A Benedita, com 84 anos, e o Crivella querendo ser senador. Qual a motivação que não fizeram nada até hoje, vão fazer o quê? Então isso o pessoal tem que analisar. Outros que estão aí na disputa, ligado à milícia, ligado a isso, morrendo de medo do Bacelar abrir o bico e fazer uma delação premiada. Outros estão morrendo de medo do Cláudio Castro abrir o bico e fazer uma delação. Então nós estamos no mundo da criminalidade, por isso que eles defendem os criminosos. Por isso que eles não querem que sejam declarados facção terrorista, porque eles estão com medo de estarem com o nome na facção terrorista daqui a pouco. Então é isso que o pessoal... Você que mora na comunidade e que hoje já está sofrendo com os comandos aqui em Resende, Volta Redonda, que já chegou aqui. É verdade. Então o que acontece? Esse pessoal precisa ser eliminado da política nacional. Que não seja por mim só. E eu não digo só por mim, eu digo para os nossos filhos, com certeza, para os nossos netos, meu e de quem está nos ouvindo, ou seja, do Brasil. É muito sério o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando para ser uma Venezuela, onde milhões tiveram de fugir para a Colômbia, para a Bolívia, para o Brasil. Você vê venezuelano em todo lugar, eles fugiram da fome, da desgraça. É lamentável, né? Você vê aí o Maduro, que era o presidente, sendo descoberto bilhões, trilhões de dólares em contas, em imóveis, em carros para o presidente. É mais ou menos o que fizeram no Petrolão, no Mensalão, agora no Banco Master. Você vê o Banco Master. E o bandido, o chefe do Banco Master, o presidente, o dono, propôs devolver 60 bilhões, que deve ser troco pela quantidade. Com certeza. 60 bilhões, eu vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo, são 30 mil, 60 bilhões, 90 bilhão, mais uns 60. Isso já pensou? Escreve, pega o papel e escreve 60 bilhões para ver o que representa isso para construção de hospital, de creche, de escola, qualificação dos nossos professores, melhorar o aprendizado da escola pública, melhorar a saúde, melhorar a segurança. É muito você pega recurso. 1 bilhão, 2 bilhões e põe nos estados, hoje você resolve por grande parte da você quer ver, Mauro? Eu vou dar um exemplo só para os nossos ouvintes aí.
O orçamento de Volta Redonda deve estar o quê? Na casa do quê? 2 bilhões. De 2 bilhões, né? Pra você ver, Volta Redonda é a cidade mais rica aqui da região, tem um orçamento de 2 bilhões. Volta Redonda. E o Vorcaro está propondo a devolução de 60 bilhões. Olha quantas vezes esse valor representa o que Volta Redonda arrecada no ano inteiro. E a gente está falando da cidade mais rica aqui da região, né? Se der bobeira, não. Se juntar todas as cidades aqui da região, Barra Mansa, que arrecada 1 bilhão, pegar ali mais Porto Real, que é outra cidade que tem, não chega a 5 bilhões de reais. E o outro vai devolver 10 vezes mais esse valor aí. Eu tô querendo imaginar que o interior todo do Rio de Janeiro não chega perto. É verdade. Barra Mansa é metade de Volta Redonda. Você vê. É Então, 1 bilhão, quer dizer. então, isso é para você ver os números. O ministro ganha lá os 129 milhões do contrato da mulher. O outro vem de um resort. O outro recebeu lá, igual o presidente do PP, uma mesada de 500 mil. O outro filho do Lula, dizem lá, a imprensa, eu estou repetindo que a imprensa diz, que o Lulinha recebia 300 mil por mês. Cara, para não fazer nada, só proteção. Só proteção. Então, é o país que eu estou dizendo, é o que eu tenho dito. Nós precisamos resgatar das mãos desse sistema o país. O Brasil está sequestrado, não só pelo crime organizado, mas sequestrado por esse sistema perverso, que só pensa nos seus próprios umbigos e nos seus próprios bolsos. É verdade. Enquanto nós temos tanta carência. É verdade. E assim, é lamentável, né? Essa realidade. Agora, Mauro, uma outra questão que eu também quero comentar aqui é o seguinte: o Mauro, ele é do Partido Novo, né? Um partido de direita, e a grande verdade, inclusive, é que do modo como a coisa vem se desenhando, pelo menos nesse momento de pré-candidatura, você é o único pré-candidato realmente da direita, né? Porque até se a gente for analisar aí, inclusive dentro do próprio PL hoje, os nomes que estão dizendo aí que porventura podem vir pelo PL, eles não têm ligação nenhuma com as pautas de direita, né? Eles estão filiados no PL, mas não tem propósito dentro dessa pauta, né? Para você ter uma ideia, se eu sou o único de direita, eu não sei, mas eu tenho certeza que se eu não sou o único, eu sou quase o único da direita direito. Pois porque tem esse detalhe aí, né, Ricardo, que é muito importante falar, né? Mas Importante é isso. é verdade. Detalhe que ele não está falando direito de advogado. Não, é direito de correto. De vida direita, né? Vida Mãos correta. Mãos livres. Não, Você vê porque... que o PL, enquanto o Bolsonaro foi presidente, era uma coisa. Agora é outra. Existem pessoas corretas? Existem. Sim. Mas existem pessoas corretas no PL que votam e apoiam pessoas que não são corretas. Aí eu boto até em xeque essa correção dessas pessoas. Porque se eu apoio alguém envolvido em várias questões, várias suspeitas, será que essas pessoas são direita? É verdade. E uma outra coisa que eu também quero destacar aqui é o seguinte: a gente está aqui brincando, né, falando dessa questão do, né, o Mauro Campos está usando essa expressão, ele é da direita e direito. Isso, gente, é um ponto fundamental para você escolher qualquer nome que se coloca dentro de uma disputa, seja para vereador, seja para senador, seja para prefeito, seja para presidente da república. Tem que ser analisado se de fato a pessoa tem essa vida direita, né? O Mauro Campos colocou o nome dele à disposição do partido, né? Uma pessoa que não tem, como ele falou, está de mãos limpas
não tem processo, não está respondendo a processo judicial, não tem ligação, né? Ligação, vamos dizer assim, aquela ligação intrínseca de gente que está envolvido em esquemas, porque isso aí acaba contaminando, não tem jeito, contamina. Então, eu tenho, sabe, Mauro, a convicção que o que nós precisamos para o Brasil poder, não é nem para dar certo, é para começar a ir para um caminho que possa nos fazer dar certo, é esse momento das escolhas, momento da eleição, olhar realmente a vida da pessoa, ver o que a pessoa ela já trouxe de contribuição para a sociedade, inclusive antes de se sentar em qualquer cadeira pública, porque quantos empregos o Mauro Campos já gerou? Quanto o Mauro Campos já representou de investimento para a nossa região, para o crescimento econômico das cidades da nossa região, o quanto já impactou o trabalho dele para a economia do estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Ele está falando aqui, ele tem frentes de investimento, de empreendimentos, não só aqui no Rio, ele citou aqui Minas Gerais, Bahia, enfim. Então, é uma pessoa que do lado de cá do poder, ele já tem a sua contribuição, já tem a sua marca, né? Já tem a sua assinatura na contribuição com geração de emprego, geração de renda, investimentos nas cidades, porque quando você faz, e aí o Mauro vai poder falar com muita propriedade, quando faz um investimento para construir, vou construir um edifício aqui de apartamentos ali, quanto que aquilo movimenta? Se você for fazer, Mauro Campos, um apartamento aí, eu for fazer um edifício aí com, não sei, vou colocar aqui, falar uma coisa pequena. Fiz uma conta rápida. Fala aí pra gente. Só nos últimos 12 anos, tem 3 anos praticamente que a Prefeitura de Volta Redonda não aprova projetos nossos. Certo. Nós temos mais de 1.000 e tantas unidades lá que representaria 400, 500 milhões, mas agora, essa semana passada, ontem mesmo, o prefeito autorizou para aprovar 360 apartamentos nossos, graças a Deus, eu aproveito e agradeço. Mas só aqui uma conta rápida, só em apartamento, daria 900 milhões, quase olha só. 1 bilhão. Se for somar loteamento, não sei o quê, só nos últimos 13 anos eu estou falando de 1 bilhão de investimento. E aí a gente Isso não... são dinheiros da Caixa Econômica, que eu sempre digo o seguinte, habitação é como uma nuvem. Sim. O dinheiro está passando lá em cima. Se nós, construtores, não fizermos um projeto, não formos parar e não buscar esse dinheiro e plantar na cidade, ele vai embora. Outro vai usar. Então, quer dizer, eu falo muito, e já falei muito quando o presidente se dispôs durante esses anos todos que eu já citei, que se os prefeitos tivessem, como o prefeito de Barra Mansa, por exemplo, que Sim. nós temos hoje, aprovamos essa semana, recebemos um alvará em Barra Mansa de 224 apartamentos, aqui de 360, e logo em breve, dependendo só de acabar o negócio de um inventário, talvez esse mês ainda ou o mês que vem, nós vamos ter mais 242 apartamentos aprovados em Barra Mansa. Então, quer Bacana. dizer, hoje, essa semana, nós tivemos 2 alvarás que vão dar 580 apartamentos, mais 200, nós estamos falando de 800 apartamentos para nós começar. Isso dá um faturamento entrando nas duas cidades em torno de quase 200 milhões. Olha só. E isso são 200 milhões ou 180 milhões, estou fazendo a conta de cabeça, 180 milhões agora com esses 3 projetos, mais loteamento em Pinheiral, que também o prefeito lá é muito bacana, como tem agilidade, tem esse interesse de buscar investidor e investimento. Isso são, após a construção do empreendimento, Sim. nós temos, a maioria desses clientes, eles compram fogão novo, geladeira, roupa de cama, ar-condicionado, máquina de lavar. Ou seja, você movimenta direto e indiretamente a economia. Direto. Agora, o que vem direto, eu falo que o que menos ganha desses Minha Casa Minha Vida somos nós construtores, porque como é muito barato, a margem é pequena, então a gente faz muito. Concordo que a remuneração não é ruim, eu não reclamo, porque eu faço isso desde 2010. Agora, o que isso vem a reboque de desenvolvimento da cidade? Depois você tem um condomínio, depois você tem um IPTU, depois você tem geração de manutenção, você tem a manutenção do condomínio, você tem a manutenção dos prédios. Cara,
é uma loucura. É o melhor negócio que existe para uma cidade. É investir em habitação. Em habitação, pois é. Não precisa Se você ser pega muito aí, ó, inteligente, não precisa ser muito inteligente. Você É só pega aí. passar e fazer conta. Pega uma canetinha, uma máquina de calcular e calcula quanto fica de impostos federais, estaduais, É verdade. municipais. Ah, mas é pouquinho, porque o imposto é barato e assim. Não! O que vem de volta no ICM, o que vem em volta na participação da União, é porque existe sim. muito pouca capacidade de ter uma visão macro. Em geral, muitos governantes, eu não vou nominar e nem dizer onde, mas muitos governantes não têm a capacidade, lógico, de matemática de tudo, de uma engenharia financeira macro, mas a construção civil é um dos melhores negócios. Você pega o shopping, investiu 100 e poucos milhões, pega um shopping Parque Sul, 100 e poucos milhões. Está lá. Fez uma reforminha lá, 20 milhões, 30 milhões, beleza, acabou. Aí depois vão ser as lojas do comércio que vão completar. É verdade. Então, quer dizer, o investimento da construção, ele é sequencial. E a demanda, hoje, é violenta. A demanda nossa, por mais que o Brasil construa com as grandes, como nós na região mesmo, agora retomando, Sim. Ela não consegue, ela só cresce o déficit habitacional. E aí cresce, diminui a qualidade de vida, a unidade habitacional super dividida, às vezes mora 1, 2, 3 filhos junto com o casal, porque não tem condições, e a Caixa Econômica financia a longo prazo. Então, quer dizer, essa eu acho que, e é o que me deixa muito emocionado, e eu fico assim, numa satisfação de ter esse setor e ter escolhido fazer habitação popular, ou Minha Casa Minha Vida, que não é tão popular, mas que vai até 400 e poucos mil, mas começa com 120, 160 mil. Por quê? Eu falo muito nos eventos da empresa, quando toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer um churrasco, que é um convívio muito bom com o nosso time, é que nós fazemos uma diferença, porque nós mudamos, transformamos o mundo todos os dias. Todo tijolo que você assentar, você pode deitar, chegar em casa e deitar. Hoje eu transformei o mundo para alguém, para um cidadão, para um irmão. Então, isso nos enche. E com esse propósito que eu passei os 40 anos produzindo, eu estou levando para o Senado. Com certeza. Esse espírito é o que eu levo para o Senado. Porque o Mauro Campos, como atua na área da habitação também, né? Eu costumo brincar, quem trabalha, eu tenho alguns conhecidos também que atuam aí nessa área, e aí eu brinco o seguinte, que não são empresários, são realizadores de sonho, né? Porque a casa própria, ela é o grande sonho de muitas pessoas. Eu tenho um troço muito curioso, que foi engraçado, porque quando eu viajei esse ano sabático, eu tenho 2 filhos que já trabalham comigo, espero que mais um venha, que a outra está fazendo medicina. E tem um diretor, que é meu amigo, meu irmão, que trabalha também, foi superintendente do Banco do Brasil, e hoje trabalha na Inclusive. E eu, no avião, eu tive coisa, eu liguei, quando eu cheguei, primeiro aeroporto que eu passei, eu liguei para ele, pedi para ele fazer uma faixa, uma placa, e colocar na subida do meu escritório, onde tem as salas dos diretores, a minha, financeira, essas coisas. E eu mandei fazer uma placa com os seguintes dizeres, que são os meus dizeres, que é o meu propósito. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós trabalhamos por propósito. Assinado Mauro Campos. Verdade. E muitas vezes... E é verdade, porque eu tive lá essa semana e eu vi. Então o que acontece? E está lá, as pessoas perguntam, mas por que eles não trabalham por dinheiro? Eu falei, nós não trabalhamos por dinheiro porque nós fazemos um produto que é para servir a população. Então nós temos que fazer bem feito, com qualidade, com o menor preço possível e dentro da precariedade que nós ainda temos na construção civil no Brasil, é muito manufaturada, é muito manual ainda. Sim. Então você tem problemas, por isso nós temos um serviço de assistência técnica, que trabalha há 12 anos nesse processo, até hoje a gente volta, arruma, dá vazamentozinho às vezes, que é natural, não tem como. Então,
Esse é o propósito. E por que não trabalhar por dinheiro? Porque trabalhar por dinheiro só, principalmente no caso de empreendedores, o dinheiro é infinito. Você nunca tem a plenitude da sua satisfação. Você quer sempre mais. Mais. Isso preocupa e inclusive afeta na qualidade de vida do cidadão. É verdade. Ele nunca está feliz porque ele sempre quer mais. Só quer mais. Ele tem 100 mil, ele quer 200, ele quer 1 milhão, ele quer 2 milhões, ele quer 10 milhões. Não tem. Por isso que na minha vida inteira eu passei a vida inteira comprando imóveis e fazendo um banco de terrenos para construtora. Hoje eu até me arrependo um pouco, ficou tanto que agora deixei um problema com as crianças. Mas de qualquer maneira, era o meu propósito não ficar com o mundo de dinheiro no banco. Então eu mandei botar lá. Aí eu vou assim, aí o meu diretor Marquinhos falou assim, mas por que você quer que ponha essa placa lá? Para todo dia que os meus filhos subirem a escada, ler a minha placa. Verdade. Não esquecerem do propósito. Verdade. Eles são mais jovens e eles não podem esquecer. Não pode esquecer, tem que ter propósito. Na vida, um propósito. Verdade. Olha, 11h01, a gente vai para o apoio cultural. Antes aqui, mandar um abraço para o Lício. O Lício está falando o seguinte, ô Mauro Campos. Ele disse que você é um empreendedor visionário, doutor Ulisses Saúde. Daqui a pouquinho o Mauro comenta aí. Obrigado. A gente vai para o apoio cultural aqui na Rádio Mix. Aí eu vou... A gente vai fazer agora as considerações finais de despedida. Ô Mauro, quer um cafezinho? Uma água? Patinho bovino em vices 39. É bom? Eu só falo com outro dia, Aí, tem que ser assim. Toda verdade. Ô Davi, você tá indo... Não, você vai ali na cozinha? Faz um cafezinho. Arroz Pagrelli tipo 5 quilos, 17,79. Feijão preto caldão 1 quilo. Ô Ricardo, quer um café? Centro Diga. Bar Coxetinho Padrinho no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite... Cara do Burger, obrigado aí pela presença. Professor Flávio também, obrigado. Daqui a pouquinho a gente fala no ar aqui quando eu voltar. Rua Vereador José Abel, número 530. Bar Coxetinho Padrinho. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado. E os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ACA, em sala 401. CY 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h04. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. Mande a sua. Dedique uma música agora. Bom dia, alegria. Bom, e a gente vai retornando aí o nosso quadro Conteúdo da Manhã. Daqui a pouquinho tem música. Olha, a conversa tá boa, o papo tá bacana aqui, mas já são 11h04 e nós ainda temos o quadro Batendo Bola com o Ricardo Rosas. Eu quero agradecer demais ao Mauro Campos por essa visita de cortesia aqui ao nosso programa. Agradeço a ele por toda esse conteúdo que ele trouxe para a gente aqui, né, falando de propósitos, falando de trabalho
Então, eu agradeço muito essa participação do Mauro Campos aqui no nosso quadro, o Conteúdo da Manhã. Então, eu vou agora, mais uma vez, passar ali para ele trazer as considerações finais, né, dessa participação. Obrigado, tá, Mauro? Eu que agradeço a você, ao seu programa Show da Manhã e também a Rádio Mix, a todos que nos assistiram. E dizer o seguinte, que eu fiz a minha parte. Deixei as minhas férias, voltei para o Brasil, coloquei meu nome, minha disposição e o meu tempo exclusivamente por essa missão que eu recebi e espero que a gente obtenha sucesso e, se também for o desejo de Deus, Jesus, que nos ilumine, como sempre o fez, e estou aí. Vocês analisem, independente do meu nome, analisem os deputados, estadual, federal, senador, presidente, veja o que realmente, por que eles estão pedindo o seu voto, que eu não peço voto. Eu digo sempre o seguinte, analisem, critiquem, escolham o melhor, o mais bem intencionado e o que realmente pode fazer, porque muitas vezes a pessoa é bem intencionada, mas não tem experiência, não tem voz ativa, está lá naquele mundo cão que é o Congresso Nacional, tem que ter peito, tem que ter firmeza e tem que ter argumento para se posicionar, como eu sempre fiz ao longo da minha vida. Obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Ô Mauro, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas palavras, tá? A gente, aqui no Show da Manhã, nós ficamos muito satisfeitos, tá? A casa é sua, tá? Vem aí trazer para nós, toda vez que você tiver alguma novidade, alguma outra informação, muito bem-vindo. Eu desejo a você todo sucesso nessa pré-campanha, né? Que dê tudo certo, o partido oficializando o seu nome, que você entre com todo o gás realmente que você tem dentro dessa disputa, porque nós precisamos de pessoas certas nos lugares certos, que tenha propósito, que tenha posicionamento, que não tenha medo de falar aquilo que pensa. E para você ver, o Mauro já chegou dizendo aqui já de imediato a primeira pauta. Você vai conversar com alguns candidatos aí, quando você pergunta de Supremo, o cara até arrepia e pula para fora do assunto. Eu, antes de perguntar qualquer coisa, o Mauro já estava falando sobre. Então, é uma pessoa que demonstra propriedade naquilo que fala, tem conhecimento do que está falando, tem coragem para trazer as pautas que são essenciais para o Brasil. A gente está falando de coisas que são essenciais para o Brasil. Então, eu desejo a você, Mauro, todo sucesso nessa caminhada, tá bom? No que a gente puder contribuir, conte conosco. Muito obrigado pela sua participação aqui. E olha, você que está aí nos acompanhando, você que está sintonizado aqui no Show da Manhã, nós vamos iniciar agora. O Davi vai preparar a vinheta ali do quadro Batendo Bola. E após a vinheta, ô Ricardo, você já está no ar, tá? Já passo para você a bola aí. Você pode mandar brasa. Solta a vinheta. Só para te falar uma coisa. Ô, Ricardo, peraí. Show da Manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Bom, a gente vai então iniciar aqui, mas o Ricardo quer fazer um comentário ali. Já que nós estamos falando de política, de tudo, e esses nomes, hoje eu vou falar bastante curiosidade da Copa do Mundo, das Copas. E tem alguns nomes de jogadores que nos assustam. Mas o jogador que mais me chamou a atenção foi o que fez o primeiro gol do Uzbequistão, que perdeu de 3-1. O cara é Fazulaev. Mas na camisa ele joga com Faz o 2 L's. Faz o L. Mas o número dele é 22. Ah, isso é bom. Porque ainda está indeciso. E se ele perder essa indecisão dele, ele vai fazer 30 do Partido Novo. Isso aí, Mauro. Um abraço, fica com Deus. Ô Ricardo, a bola tá com você, tá? Toca pra frente aí. Vamos lá então. Já que eu falei a primeira curiosidade da Copa, Tá? vamos para a segunda. Davi é novinho, né? Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que disputou todas as Copas? Só o Brasil disputou todas as Copas. Vou te dar outra que você também não só pesquisando. Pelé
É o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Ah, é? Também o único do mundo a vencer 3 Copas. Nenhum jogador... É rei mesmo, né? Foi rei mesmo. Você tem a idade que ele tinha quando ele ganhou? 17 anos. 17 anos? Ontem jogou, no jogo do México e República Tcheca, também entrou um garoto de 17 anos. Olha só. Que é o terceiro mais jovem. Ô Edson, você sabia que até a Copa, a camisa da seleção brasileira, que cor é? Amarelo e tem azul, né? Você sabia que até 50 o Brasil jogava de branco? Ah, é? A camisa da seleção era branca? Em 54 que mudou para amarela. Olha só. E em 58 a decisão foi contra a Suécia, que também era amarelo, e o Brasil jogou de azul. Dentre as histórias que a gente encontra, e aí tem bastante, uma das que eu achei bem interessante é que a camisa foi em homenagem, a camisa azul é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. É verdade, é padroeira. Então o Brasil jogou de branco até 50, em 54 amarela e em 58 azul, mas há relatos que em 34, que em 38 o Brasil também jogou de azul. Teve uma Copa que não tinha nem camisa, teve que comprar, jogou até com escudo de ouro. Mas é muita história, né? E o Edson, assim, continuando as curiosidades, torcedor, você sabe de onde vem o torcedor? Não, torcedor? Não tem ideia. Você acredita que é no Brasil? Ah, é? Na década de 20 e 30, as pessoas iam para os estádios, principalmente as mulheres, todas no estilo, naquele estilo de época, com luva, com lenço, com tudo. E como era muito calor... roupa de festa, né? Como era muito calor, elas que molhava tudo e elas ficavam torcendo a luva, torcendo o lenço. Aí um narrador lá colocou assim, enquanto eles jogam, eles torcem. Olha só, virou torcedor. Olha só. Que bacana, né? E faz todo sentido, né, Ricardo? O torcedor. A gente não para pensar em certas coisas, faz todo sentido. É loucura, cara. Outra coisa, goleadas. A maior goleada de futebol no Brasil, no jogo do Brasil, ela aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. No jogo oficial, Botafogo e Mangueira. O Botafogo venceu por 24 a 0. Você já imaginou 24 a 0? Pois é. O Botafogo? O Botafogo do Rio de Janeiro e Mangueira. Mangueira. Caramba, hein? É muito, né? É muita coisa. E se eu te falar que numa eliminatória de Copa já teve 31 a 0? Ah, você tá brincando. O que é isso? Que pelada foi essa? A Austrália venceu a Samoa Americana numas eliminatórias de Copa por 31 a 0. Meu Deus do céu! Quando foi isso? Foi em 2000. Em 2000? É. Ué, isso foi ontem praticamente, ué. Mas tem uma pior, cara. O Davi não foi não, porque o Davi não era nem nascido, mas para nós foi ontem. Em 2002, não, minto. Essa eliminatória foi em 2002, não é 2000 não. 2002? 2002. Austrália 31, Samoa Americana 0. Meu Deus do céu. Indo lá para 1880, futebol, né? Campeonato Escocês, em 1885, tem a maior goleada da história. Foi um 36 a 0. Meu Deus do céu. É muito 36 a 0. Ele sai sem voz. Sai sem voz. Gol, 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 gol. É loucura. Que é isso? Voltando para as Copas, o primeiro gol do Brasil na Copa de 30 foi marcado por preguinho contra a Iugoslávia. O primeiro gol do Brasil em Copas, preguinho contra a Iugoslávia. Ricardo, só mandar um abraço aqui pro Amarildo Pena, meu primo, tá dizendo ali, show de bola, primo, obrigado, Amarildo. Aproveitar e mandar um abraço também para Cineia, Alessandra, William Elias.
Vamos lá? Então, assim, o primeiro grupo foi por ele. A maior goleada em Copa do Mundo. Foi um. Foi 7-1 não, né? 10-1. 10-1. Salvador 1. Hungria e El Salvador. Que ano essa Copa? Não peguei a Copa. Foi 10, eu vejo aqui. 10-1. Outra 10-1. coisa. Você sabia que já teve jogo aqui no Brasil com 22 expulsões? Foi o time inteiro? Os dois times inteiros. Um time do Rio e um time de São Paulo. Mas não foi, então não foi futebol, eles entraram no campo para lutar boxe, não é possível. Torneio Rio-São Paulo, Botafogo e Portuguesa de Desportos. Que é isso? O Botafogo gosta de bater recorde, hein? Já é. Né? E assim, Botafogo e Flamengo também tem história. Você sabe que teve um ano que o Flamengo ganhou do Botafogo de 8-1. Caramba. Ricardo, mas essa das expulsões aí, o que esse povo arrumou? Isso aí teve briga? As expulsões é que foi um torneio Rio São Paulo. E os jogadores, por causa de um gol lá, brigou todo mundo e o juiz simplesmente expulsou todo mundo. Meu Deus do 22 céu. jogadores, acabou o jogo. Né? Acabou o jogo. E assim, coisas, você falou do Botafogo, tem coisas que acontecem com o Botafogo, né? Que ninguém acredita. Teve um campeonato carioca que o Garrincha foi expulso. E o juiz depois fugiu do vestiário e não colocou na súmula. E ele foi, como não estava nada na súmula, não pôde ser jogado, foi absolvido e jogou a final. Quer dizer, coisas que acontecem muito no futebol brasileiro. Né? Acontece demais. Agradecer aqui o Amarildo, ele está mandando um abraço para nós aqui, para toda a família também. Obrigado, Amarildo. Outra coisa, o Davi também não vai saber. A Copa hoje, ela roda, né, o mundo inteiro. Mas antigamente na Copa existia a taça Jules Rimet. E o país, se conquistasse por 3 vezes, ficaria em posse definitiva da taça. Sim. E o Brasil conseguiu isso em 1970. 1970, o Brasil conquistou oficialmente, né, ficou com ela, a taça Jules Rimet. E o Edson, você acredita que ela foi roubada, cara? Sabia? Você lembra? Eu conheço a história. Essa taça foi roubada em 1983. Aqui no Brasil, né? Foi aí, foram grupos de guerrilha, não foi? Não teve um contexto desse aí? Fala aí pra gente. Só do Brasil, samba, né? Teve até samba aí. E derreteram a taça na Maracanã do pau. Ô Ricardo, mas não foi a primeira vez que essa taça foi roubada, né? Não, acho que foi. Roubaram uma, depois Não, a primeira vez foi essa, mas depois teve um outro roubo de taça, não teve? Me parece que eu lembro de alguma coisa assim. Agora esse aí marcou, né? Porque roubaram ela aqui no Brasil, né? Pois é, e ela era posse do Brasil, né? Posse nossa. Era tudo nosso. Agora de Copa, vamos voltar um pouquinho para a Copa. O Brasil venceu por 3-0. Aliás, o Elton Aqui, ó, Ricardo, ó, a Jules Rimet, ela foi roubada 2 vezes mesmo. Foi mesmo? Foi. Uma vez em 66 na Inglaterra e depois no Brasil em 83. Né? E o primeiro roubo terminou com a recuperação. O Brasil ganhou, né? Porque o primeiro roubo terminou com a recuperação do troféu. E o crime, e depois, né, ocorreu aqui no solo brasileiro, né, o crime que aconteceu aqui. Esse, que eu estou falando, de 66, a taça foi recuperada. Depois, o que aconteceu no Brasil
resultou no desaparecimento definitivo e no possível derretimento da icônica peça de ouro maciço. Aí, olha só, foi após o Brasil conquistar o tricampeonato mundial em 70, né? O Brasil ganhou o direito de ficar com a posse definitiva da Taça Jules Rimet. O troféu ficava exposto na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, mas no dia 19 de dezembro de 83, houve uma falha na segurança, né? A taça original ficava numa vitrine blindada com moldura de madeira, enquanto a réplica ficava trancada em um cofre. Olha só, os ladrões renderam vigia e usaram um pé de cabra para remover a moldura de madeira e retirar o vidro com facilidade. A versão oficial aponta que a taça foi vendida ao negociante e ourives argentino Juan Carlos Hernández, que derreteu o ouro maciço para comercialização. O troféu original nunca mais foi visto. Wellington, só para responder a sua pergunta do jogo Hungria e El Salvador, na Copa de 82, na Espanha. Certo. É a única partida em toda a história dos mundiais em que uma seleção conseguiu marcar 10 gols. Caramba, Hungria e El Salvador, Copa da Espanha de 82. Mas, voltando aí, eu pesquisando em goleada aqui, cara, eu acabei pulando uma goleada que até eu não estou acreditando, mas como está aqui... Sobre goleada. Goleada. Vamos ver. Considerada a maior goleada da história do Mundial. Mas o resultado aconteceu de forma inusitada. Todos os gols foram contra. O quê? Aí tá de brincadeira. Como é que foi válida pelo campeonato de Madagascar. Jogaram Sói e Adema. E por um erro da arbitragem lá, os caras não gostaram e a partida acabou 149 a 0. O quê? Não, aí tá de brincadeira. Tem condição do negócio desse? Nem pelada consegue um negócio dele. Que é isso? Nem pelada, gente, acontece uma coisa dessa. 149 a 0. Eu achando 36 muito, rapaz. Que é isso? Jogadores do Sóia marcaram contra o próprio patrimônio de propósito durante o jogo, em protesto contra decisões polêmicas da arbitragem que os haviam prejudicado no campeonato. E aí tem essa loucura. Mas vamos lá, vamos voltar para a Copa. Certo. Então, assim, nós tivemos 3 jogos no Brasil. O primeiro, eu vou ser franco para você. 3 jogos do Campeonato Mundial? Não, Mundial agora, Mundial de 2026. Esse que a gente está disputando. Não, eu tinha entendido outra coisa. O Brasil já disputou 3 partidas. A primeira foi tão ruim que eu consegui dormir. Você contou. Nas outras 2 melhorou muito. Ontem jogou bastante, venceu por 3 a 0, poderia ter vencido por mais. E agora, hoje, define quem será o adversário do Brasil. Hoje define? Hoje jogam Japão e Suécia e Holanda e Tunísia. O Brasil enfrenta o segundo desse grupo. Esse grupo... Não, repete aí. Hoje jogam Japão e Suécia. Japão e Suécia. E aí quem vencer vai encarar... Holanda e Tunísia. Tá. A Tunísia, aí teoricamente, a Tunísia é o mais fraco. Então a Holanda deve passar fácil, deve vencer fácil mesmo. E Suécia e Japão disputam a segunda vaga. Quer dizer, se o Japão ganhar, vai para saldo de gol, tudo. Se a Suécia ganhar, ela passa. Então eu acredito que o adversário do Brasil
ficará entre Japão e Suécia. Sim. O Japão ou Suécia. Aliás, esse jogo, muita gente está adorando, que vai ser dia de ponto facultativo, né? Pois é, né? Vai ser 14 horas. às 14 horas, né? Então 14 horas Japão ou Japão, Suécia ou Holanda. Mas se o Brasil passar a próxima fase é complicado, também define amanhã. O Brasil pode pegar Noruega, França ou Costa do Marfim. Se passar para o Japão... Como é que é? Brasil pode pegar para segunda-feira? Não, na segunda é Japão ou Suécia. Acredito que a Holanda, a Holanda vai passar fácil pela frente. Então, Japão e Suécia. O Japão tem 4 pontos, Suécia tem 3. Se o Japão empatar, ele é o segundo. Certo. Pega o Japão, se a Suécia vencer, Brasil e Suécia. Passando dessa fase, aí o próximo jogo seria às 17 horas, o Brasil pode pegar Noruega ou França e a Costa, Noruega e França vão jogar com a Costa do Marfim, né? Quem Noruega ou França depende, eles jogam agora, né? Decide o grupo, quem for o segundo vai para essa fase aí. E o Brasil, quer dizer, na próxima fase o Brasil já está, precisa primeiro passar pelo Japão ou pela Suécia. Dos grupos definidos para essa próxima fase, só tem um jogo fechado até agora. África do Sul e Canadá. Esse é o único jogo definido para a próxima fase. Aí a Alemanha pega o... Qual o seu palpite? Eu não esperava que nenhum dos dois classificasse. É? Aí os dois azarões, segundo o Ricardo, foram... É porque eu achava que a República Tcheca passava. E a África do Sul acabou passando em segundo lugar. Então é o jogo definido. Classificado nós já temos Alemanha, África do Sul, Canadá, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, México, Argentina, Suíça e só. Define até sexta-feira todas as outras vagas. Eliminados, nós já temos Haiti, Turquia. É interessante, são 48 seleções, só 12 vão ser eliminadas agora nessa primeira fase. Então, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia, Panamá, Catar e República Tcheca já estão eliminados da Copa. Ainda tem mais 5 para serem eliminados. Os artilheiros até agora: Messi com 5 gols. Aliás, os 5 gols da Argentina foram marcados pelo Messi. Certo. Vini Júnior, Mbappé e Haaland com 4. E o Matheus Cunha do Brasil com 3. E era pro Vini Júnior estar com 5, né? O juiz... Que aquela anulação ontem lá tá de brincadeira, né? Você concordou com aquilo, Ricardo? Nenhum juiz marcaria aquilo. Sem condição, né? Ele deu gol. O VAR que chamou, ele deveria manter. Não, fora que o outro time, ninguém reclamou, porque aquilo foi uma entrada completamente natural de um jogo, porque num jogo de futebol, se não quiser ter contato, não tem como jogar. Né? É um jogo de contato. Então... E não houve a intenção da falta. Não houve intenção. E nem teve nenhuma entrada. Ali, aquele VAR ali, aquela turma estava de sacanagem. Ali, eles, para mim, eles estão com algum propósito ali de talvez, no mínimo, querer ajudar o Messi a ser o artilheiro da Copa, né? Porque aquilo ali foi brincadeira. Olha, são 11h29, a gente vai pro apoio cultural aqui da Rádio Mix e na sequência a gente retorna com o quadro Batendo Bola. Batendo Bola com o Ricardo Rosa. Aguarda aí que a gente já volta. Para papá. Ué,
dia no ritmo certo. Rádio Mix FM, apoio cultural. Coco do Cais de água mineral, água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora um brinde, ficou, ganhou. 3349-998-12-9893. Direção do Coco e do Patinho do Cais. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, o país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCza 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou o Liquida Shopping Feiras com ofertas imperdíveis. Pisatec Extra 53 por 53 a partir de 18,90 metro quadrado. E olha essa, régua madeirada 20 por 20, Monte Verde por apenas 28,90 metro quadrado. Isso mesmo, só 28,90 metro quadrado. E tem mais, telha PVC 2,42 por 88 na cor cerâmica a partir de 99,90. É economia de verdade para sua obra. Corre pro Shopping Feiras e aproveite. Shopping Feiras. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa, um pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1. Telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1. Direção Vicente. CY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h33. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análise e polêmica do esporte. E a gente vai retornando aqui com o quadro Batendo Bola com o Ricardo Rosas. Ô Ricardo, o Davi tem uma informação ali sobre a taça da Copa do Mundo. Vamos ver o que o Davi vai trazer pra gente aí. Conta aí, Davi. Não, é que acontece. Tem a taça, né? Tem a taça Jules Rimet, né? Que ela foi formalizada, que o país que ganhasse 3 Copas do Mundo ia ser entregue para ela, né? Porque todas as taças do mundo, o país, a seleção é uma cópia, exato, não é o original. Mas a Jules Rimet ia ser a original. Aí o país que ia ganhar 3 Copas ia receber essa taça. Só que o Brasil, ele ganhou 3 Copas e ele ia receber essa taça, só que essa taça ela foi roubada. E não tem nenhum indício dela, não tem indício onde que ela foi parar, não tem nada, nenhum indício mesmo. Os suspeitos é que ela foi derretida e que realmente não tem mais voto nenhum. O Brasil recebeu, inclusive, uma outra réplica e, por incrível que pareça, muito tempo depois acharam a base na sede da FIFA.
Ah, é? A base da Júlia mesmo foi roubada? Na sede da FIFA. Olha só. Mas são loucuras, né? Ah. Mas vamos nós, voltando para a Copa, voltando para essa próxima fase agora, nós já temos 2 sul-americanos classificados, né? Brasil e Argentina, e nós temos 4 que disputam ainda. Então hoje nós temos o Paraguai jogando contra a Austrália, disputando o segundo lugar do grupo. Paraguai e Austrália disputando o segundo lugar do grupo. Nós temos hoje também, isso às 23 horas, né? Nós temos hoje também o Equador jogando contra a Alemanha, parada dura, às 17 horas. É um grupo que tá complicado, porque o Equador está em terceiro, né? Classificam 3. E em quarto está Curaçao, está disputando pela primeira vez, né? E Equador tem 3 pontos, Curaçao tem 1 ponto, e o Equador precisa de vencer a Alemanha para classificar. Não é muito fácil, não. Aliás, é muito difícil, que a Alemanha é uma das favoritas para fora. Nós temos o Uruguai. O Uruguai enfrenta a Espanha, a favoritíssima da Copa, às 21 horas do dia 26. Sim. O Uruguai hoje ele é o segundo lugar do grupo, com 2 pontos, 2 empates. Mas ele pode inclusive ficar de fora, dependendo dos demais resultados. Ah, então ainda está nessa berlinda aí de outros resultados. Uruguai e Equador podem ficar de fora. A Colômbia joga no dia 27 contra Portugal, e o Cristiano Ronaldo voltou a marcar. Colômbia e Portugal disputando a liderança do grupo. Os 2 venceram os 2 jogos, estão com 6 pontos. Não minto. Portugal está com 4. Portugal empatou a primeira. Empatou, né? Então, a Colômbia já está classificada de qualquer forma na próxima fase. Então, de Copa do Mundo, cara, é isso. Ô, Ricardo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Deu para avaliar o desempenho do Neymar ontem? Ele jogou muito pouco tempo, na verdade foi mais para ele pegar ritmo de jogo, que é o que ele necessita. Sim. Ele entrou com o jogo já praticamente definido. Definido, né? Ontem nós tivemos o Vini Júnior. Mas ele chegou chegando, né? Porque ele deu uma estourada na bola aquela hora ali e estava numa distância ali considerável, né? Tinha barreiras, né? Mas ele deu uma... Rapaz, a vibração da torcida com a entrada do Neymar, parecia que o Brasil tinha feito um gol. É verdade. Então ele tem a confiança de grande maioria dos brasileiros. E ele mostrou que não é um jogador home office. É verdade. Como o senhor presidente disse que ele é um jogador home office, ele vai fazer a diferença. Eu acredito que ele vai fazer a diferença nessa Copa. Neymar bem é o melhor jogador que nós temos no Brasil hoje. Simples. É verdade. Agora, precisa estar bem para jogar. É uma Copa, assim, depois do jogo do Brasil, eu ainda fui assistir o jogo do México, cara. Assisti México e República Tcheca. E eu vi uma vibração muito maior que a entrada do Neymar, que foi quando o técnico do México, nos 35, 38 do segundo tempo, colocou o goleiro Ochoa. Jogou 6 Copas. 6 Copas? E o jogo no México, né, o estádio inteiro foi a loucura. Ele tem 40 anos. Um jogador. Aí você fala, é velho, 40 anos. Pô, o Fábio está com 44 anos jogando no futebol. Joga muito ainda. E teria até vaga nessa seleção também. Seria o cara com 40 anos, despedindo da seleção. Nem seria convocado. 2 que estavam na frente dele, né, que eram os convocados machucados, acabou sendo convocado. E assim, a torcida foi a loucura quando o Ochoa entrou. Né, foi de arrepiar. Assim, ele chorou muito no final, porque sabe que é a despedida dele. E o titular do Grêmio é muito bom. Então, assim, foram 2 vibrações ontem com entrada de atleta.
Bacana, né? Chega a ser emocionante. De Copa, Ueta, vamos guardar um pouco, que semana que vem tem a gente fala mais. Semana que vem a gente vai pegar, se o Brasil passar jogo do Brasil, né? É verdade. A gente pega o jogo do Brasil na segunda e na quinta o Brasil joga às 17 horas. Só para encerrar aqui, está acontecendo no mundo, né, a Liga das Nações Masculinas de Vôlei, masculina, e a Liga Feminina também, Liga das Nações Femininas de Vôlei 2026. O Brasil ontem, masculino, perdeu para a Ucrânia por 3-1, era o líder da competição, acabou com essa derrota, caiu para terceiro lugar. Está em primeiro Japão com 14 pontos, segundo Estados Unidos com 12, em terceiro Brasil com 11. Dia 26 tem Brasil e Itália às 15 horas e dia 27 Eslovênia e Brasil às 15h30. Essa etapa está acontecendo na Eslovênia. E no feminino, o Brasil no dia 21 perdeu para a Alemanha por 3-2. Estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar, acabou no tie-break perdendo por 3-2. Joga dia 8 de julho contra o Japão e dia 10 de julho contra a Polônia. Essa etapa está acontecendo no Japão. A classificação do feminino é em primeiro os Estados Unidos com 20, em segundo o Brasil com 20 também, e em terceira a Itália com 18. Estados Unidos e Brasil empatados com 20, é no saldo de sets que os Estados Unidos está na frente. E de esporte por hoje é só. É isso aí, Se é o que nós gostaram das temos. curiosidades, na semana que vem a gente volta com mais curiosidades. Tá certo. Bom, a gente vai retomando então aqui a nossa programação, porque a gente vai para o quadro musical. Ô Davi, tem pedido aí, não tem, de música? O que nós temos aí? Qual a música que é? Mostra aí pra mim. O Zequinha pediu o Júlio César Tu. O Zequinha, alô Zequinha, obrigado, tá Zequinha? O Zequinha sempre liga pra gente aqui, tá aguardando aí a canção dele. Música do Júlio César que fez muito sucesso aí, tempo da Jovem Guarda, né? Infelizmente nos deixou esse ano, recentemente. E nós vamos ouvir então no quadro Mande a Sua, aquela música do Júlio César, que é a marca dele. Nós vamos ouvir a música Tu. Então, Davi, solta o play aí para os nossos amigos ouvintes. E para você que esteve comigo aí nessa transmissão, os meus agradecimentos pela sua companhia, tá? Gratidão, um grande abraço, fique com Deus.